complexo, né? Porque aí são exigidos, comprove então que você já estava na Terra. Tudo bem, aí como é que uma tribo, um povo indígena que se movimenta, né? Que vive até distante das nossas estruturas aqui do nosso mundão, como é que você vai ter um documento, uma coisa que comprove que você já estava lá? Essa é só uma das complexidades envolvendo toda a discussão do marco temporal. Larissa, é o tipo de assunto que acaba dividindo, né? Porque você tem a bancada ruralista, bancada ruralista. Quando a gente fala economicamente no Brasil, quem foi, por exemplo, responsável no período da pandemia por fazer o país economicamente respirar com a ajuda de aparelhos? O agro. Quem é que continua movimentando e muito a economia brasileira? O agro. Alguma dúvida de que a bancada ruralista tem um peso enorme nessa argumentação, né, Larissa? E até pegando... Bom dia novamente, Bom né? dia. Agora de verdade. E até pegando um detalhe do que a Juliana, o Leandro trouxeram para a gente nessa questão de briga de poder, digamos assim, entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Vale a gente lembrar que o Supremo ele só julga, e ele julga, né? Esse é o papel dele, alguma questão, nesse caso o marco temporal, depois de ser acionado. Então precisou que alguma entidade acionasse o Supremo questionando se determinada terra seria ou não de indígenas. E só depois dessa movimentação volta à tona a questão no Congresso Nacional de se analisar um projeto de lei. Se de um lado o Congresso Nacional reclama que o Supremo está legislando, a gente entende, ouvindo as pessoas, que também há uma certa demora por parte do Congresso de pautar assuntos importantes para a sociedade, achando que vai ser muito polêmico, vai demorar muito, vai discutir muito, e nisso entra o marco temporal, nisso entra a questão do aborto e também da descriminalização da maconha, que já teve a apresentação, inclusive, de um APEC por parte do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, depois que também o Supremo começa a analisar esse assunto. Mas eu queria trazer o que a gente deve ter hoje ali no Senado Federal. Ontem conversei com alguns membros desse colegiado, que é a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. O primeiro passo para que esse texto depois possa andar, né, no Senado e ser analisado em plenário. Primeiro detalhe, esse texto já foi aprovado lá na Câmara dos Deputados, inclusive, diga-se de passagem, quando se iniciou o julgamento pelo Supremo. Então a Câmara dá o recado e aprova um texto muito amplo contra o marco temporal, trazendo muitos detalhes que nem deveriam estar dentro desse texto, o que chamam de jabuti. E esse texto chega no Congresso Nacional. Sobre esses jabutis, que são coisas que não deveriam estar presentes, o que eu tenho de informação é que o presidente Rodrigo Pacheco conversou com o relator do texto, o senador Marcos Rogério, na semana passada, pedindo para que ele retirasse. Entra nessa questão de jabutis, a permissão de transgênicos dentro de terras indígenas, como também de mineração. Há um entendimento de Pacheco que isso nem deveria estar dentro desse texto, que aqui é para discutir só se essas terras deverão ser consideradas dos povos indígenas ou não, mas que, me pontuaram, há uma resistência por parte de Marcos Rogério, leia-se também bancada ruralista, de retirar isso do texto. Até ouvi de pessoas, a gente pode deixar isso no texto. Para não ter que voltar para a Câmara dos Deputados e acelerar, porque se mexe nesse texto, volta para a Câmara. E 2, se o Executivo, aí entra outro poder, achar que isso não tem nada a ver, cabe a ele vetar, já jogando a responsabilidade para um terceiro poder. Tá a disputa aqui do Judiciário, do Legislativo, e já joga então a responsabilidade para um terceiro poder. Para encerrar e tentar resumir tudo, hoje, como a Juliana disse, não devem votar, deve apenas ter a leitura e deixar a votação para a semana que vem. Mas a sinalização é clara de que o Congresso quer dar um recado para o Supremo. Semana passada o relator também se encontrou com a ministra dos Povos Indígenas e continua batendo o pé, o relator, de que vai manter o texto que veio da Câmara dos Deputados com todas essas questões que não deveriam estar nele, como o transgênico e a mineração nas terras indígenas. E, amigas, deixa eu só fazer uma ponderação rápida aqui, histórica, né? Que não tem, nem tem a ver com o julgamento, mas coincidências históricas que às vezes acontecem no Brasil. Toda a discussão do marco temporal, que está judicializada lá no Supremo Tribunal Federal, ela parte de uma história de um povo indígena, que é o povo Xocleng lá de Santa Catarina. E aí o pessoal do Conselho Indigenista Missionário, que é lá da CNBB, está me apontando para uma coincidência histórica. O primeiro contato que esse povo Xocleng teve com o branco, né, com o brasileiro, com as
nas expedições lá do Marechal Rondon, foi exatamente no dia 20 de setembro. Foi exatamente no dia 20 de setembro de 1914 que os líderes desse povo Xoklen tiveram o primeiro contato com os brasileiros brancos, né? Enfim, com o governo de uma maneira geral. Começou exatamente há 114 anos a disputa por 109 anos, né? Fiz a conta errada, mas é exatamente isso. Começou num dia como hoje esse contato e essa disputa que está atravessando aí já mais de 100 anos. É uma curiosidade aí que acho que traz um simbolismo para esse dia que a gente está vivendo de discussão no marco temporal. Afirmando que o tempo vem muito além do que a promulgação, né, Exato. da Constituição. Baita discussão, hein? Coisa boa poder começar o jornal trazendo para vocês diferentes olhares.